Sandro descobriu traição da sua esposa através de multas de trânsito. Ele não conseguia acreditar que, após segui-la, descobriria algo onde o fez tomar uma decisão completamente inusitada. Sandro e Fernanda Mendes estavam casados há 5 anos, e eram considerados o casal perfeito por todos ao redor deles. Eles se conheceram em uma festa de aniversário de um amigo em comum, e desde então eram inseparáveis. O casal não tinha filhos, o que incomodava Sandro profundamente, já que ele há muito sonhava em ter um herdeiro. Isso se devia em parte ao temperamento de Fernanda, que sempre queria ser o centro das atenções. Podemos ter filhos mais tarde. Ainda sou jovem e quero aproveitar minha vida, em vez de ficar presa em casa trocando fraldas o tempo todo, dizia a esposa. Mas Sandro não compartilhava da opinião da esposa e acreditava que a família deles estava definitivamente pronta para um bebê. Trabalhando 12 horas por dia em um escritório abafado, o homem sonhava em voltar para casa e ser recebido pelas risadas de seu filho ou filha. Enquanto isso, Fernanda tinha uma visão muito diferente da situação. Tudo o que importava para ela era se divertir e viver para o próprio prazer. Sandro era o provedor da família, enquanto sua esposa era deixada principalmente por conta própria, passando dias dirigindo pela cidade em seu Ford novinho, que Sandro teve que financiar para ela. Enquanto isso, Sandro dirigia um Chevrolet velho e precisava urgentemente de uma visita à oficina. Mesmo assim, o homem nunca reclamava e parecia contente com o que tinha. Sendo um homem complacente e calmo, Sandro nunca brigava com sua esposa e nunca a repreendia por não ter um emprego. No entanto, chegou um ponto em que Fernanda começou a se comportar de maneira estranha. Primeiro, eram suas viagens sem fim pela cidade, que pareciam não ter nenhum propósito real. Sandro não conseguia entender por que sua esposa passava tanto tempo dirigindo se não tinha um emprego para ir. Querido, meus amigos e eu vamos às compras, à academia e fazemos piqueniques. Eu pensei que você soubesse disso, disse Fernanda, franzindo os lábios, evitando continuar essa conversa. Escolhendo não prosseguir com essa conversa, Sandro simplesmente aceitou a explicação da esposa. Ele confiava nela e não queria criticá-la por seus hobbies ou amizades. Mas então, um dia, Fernanda recebeu uma multa por excesso de velocidade e deu a Sandro para pagar. Na primeira vez que isso aconteceu, Sandro não deu muita importância. Qualquer um pode cometer um erro. Certamente não vale a pena brigar por isso, pensou o homem. No entanto, não terminou com apenas uma multa. 2 semanas depois, Fernanda pediu dinheiro a Sandro novamente. Desculpe, querido, me atrasei para uma reunião de emprego, então excedi o limite de velocidade e fui parada, disse a mulher, baixando os olhos, culpada. Sandro deu de ombros e prometeu pagar a multa. No entanto, mesmo mantendo a compostura, ele sentia que algo estava errado. 2 multas por excesso de velocidade em 2 semanas? Isso é um pouco demais. Para onde ela está indo tão rápido e por quê? Sandro se perguntava. Mas quando Fernanda recebeu uma terceira multa, o homem percebeu que precisava fazer algo a respeito. Mais tarde, descobriu-se que as multas de trânsito que sua esposa havia recebido não eram a única razão para a preocupação de Sandro. O fato era que, desta vez, Fernanda estava em risco de perder sua carteira de motorista devido às violações sistemáticas das regras de trânsito, que agora constavam em seu registro. Cansado de ouvir as desculpas vagas de Fernanda, Sandro decidiu procurar o policial que havia parado sua esposa. No fundo, o homem suspeitava que o policial poderia ser preconceituoso em relação a Fernanda por algum motivo. Mas quando Sandro viu o policial pessoalmente, suas dúvidas foram rapidamente dissipadas. O policial que multou Fernanda nas 3 ocasiões era uma pessoa honesta, que não teve problemas em dar uma explicação detalhada para cada uma das multas. Senhor Calabrese, eu não sei por que sua esposa estava com tanta pressa, mas ela excedeu o limite de velocidade quase 1,5 vezes, mesmo depois de eu ter dado a ela um aviso pelo menos 3 vezes antes disso, explicou o policial. Sandro franziu a testa e começou a pensar.
Naquele momento, todas as ideias possíveis vieram à mente do homem, enquanto ele tentava descobrir para onde Fernanda estava indo. "Senhor Calabres?", perguntou Sandro, recompondo-se. O policial olhou para o homem na frente dele e disse: "Cerca de 1,5 milha adiante, há uma saída para uma estrada de terra que leva a um bairro de elite. Aposto que é para lá que sua esposa estava indo." Dizer que Sandro ficou surpreso seria um eufemismo. "O que está acontecendo? Fernanda não tem amigos por aqui", pensou Sandro. Felizmente, o policial na frente deles era um homem inteligente que havia visto muito na vida. Portanto, ele rapidamente percebeu a dúvida nos olhos de Sandro e entendeu imediatamente no que exatamente o homem estava pensando. O fato era que o tenente Antônio Calabres, 3 anos antes, havia sido deixado por sua esposa. Descobriu-se que ela o estava traindo há muito tempo. Portanto, Antônio entendia o que se passava na alma de Sandro naquele momento. "Se o Sr. Mendes quiser descobrir o que está acontecendo de uma vez por todas, posso ajudar com isso. Podemos ir até o próximo posto, onde há uma câmera de vigilância. Podemos ver exatamente para onde sua esposa estava indo", sugeriu o policial. Os olhos de Sandro brilharam de esperança. No fundo de sua alma, ele ainda estava certo de que Fernanda não tinha ido para aquele bairro e simplesmente continuado a dirigir em linha reta. Sua mente simplesmente se recusava a aceitar a possibilidade de que Fernanda estivesse mentindo para ele o tempo todo. Tendo pesado todos os prós e contras, Sandro aceitou a oferta de Antônio Calabres. Quando chegaram ao próximo posto da polícia rodoviária, o policial disse a Sandro para segui-lo para dentro. Ele se sentou em uma cadeira e começou a revisar as imagens das câmeras de vigilância. Como mais tarde se descobriu, Sandro teve uma sorte incrível, já que as imagens que ele queria ver seriam apagadas em breve. "Você tem sorte, senhor. Mais 1 hora ou 2 e você não seria capaz de vê-las", explicou o policial. Sandro acenou timidamente e olhou para o monitor. Logo, o Ford de Fernanda apareceu na tela. Ele diminuiu a velocidade e saiu da estrada. Agora, Sandro tinha mais dúvidas. Ele percebeu que sua esposa estava escondendo algo dele o tempo todo. O homem tinha plena consciência de que Fernanda não tinha amigos ou família naquele bairro, já que apenas pessoas muito ricas podiam comprar uma casa lá. Agradecendo ao policial por sua ajuda, Sandro foi para casa. É claro que ele não começou uma discussão para resolver as coisas com sua esposa. Sandro precisava de provas para ter certeza absoluta do que estava acontecendo. O fato de Fernanda ter ido para o bairro não significava nada por si só. Sandro tirou uma semana de folga do trabalho para pegar Fernanda em uma mentira. Agora ele podia observar de perto sua esposa e esperar pelo dia em que ela fosse para a cidade. Para alívio de Sandro, não demorou muito e, em poucos dias, Fernanda anunciou que queria sair da cidade com suas amigas. Tentando não mostrar suas verdadeiras emoções, Sandro acenou com indiferença ostensiva e continuou assistindo futebol na TV. Na verdade, Sandro estava apenas esperando o momento em que Fernanda deixaria a casa. O homem planejava segui-la, é claro. Sandro não tinha experiência em fazer vigilância, mas, graças às informações que havia obtido de todos os tipos de filmes de espionagem, conseguiu se manter fora do campo de visão de Fernanda. Enquanto isso, Fernanda seguiu exatamente a mesma rota de antes. Passando pelo posto da polícia rodoviária, ela virou na estrada de terra. Sandro sentiu em seu coração que em breve descobriria a verdade. Tentando manter uma distância segura do carro da esposa, ele a seguiu em seu velho Chevrolet, tentando desviar dos buracos na estrada. Mesmo à distância, ele conseguia ver Fernanda parar em frente a uma enorme casa de 3 andares, cercada por um alto portão. Ela buzinou várias vezes. Logo, os portões se abriram e um jovem de cabelos escuros deixou a convidada entrar. É uma maneira inteligente de fazer isso, pensou Sandro, voluntariamente. Ele não conseguia ver o carro de Fernanda da estrada, então se não a tivesse seguido, Sandro nunca teria conseguido encontrá-la ali. Por um momento, Sandro não conseguia decidir o que fazer.
Ele percebeu que precisava dar um tempo para o amante, para que pudesse pegá-los no flagra, por assim dizer. Não é preciso dizer que o pobre homem se sentia terrível, suas mãos tremiam e gotas de suor apareciam em sua testa. Meia hora de espera parecia uma eternidade. Então, Sandro se acalmou e deu partida no carro. Ele se aproximou do portão e buzinou algumas vezes, da mesma forma que Fernanda havia feito. No entanto, ninguém se apressou para abrir o portão para ele. Finalmente, ele ouviu o barulho das chaves na fechadura, e um jovem apareceu no portão. Sandro saiu do carro e caminhou até o portão. Neste momento, Fernanda alcançou o proprietário da casa, usando um roupão e chinelos nos pés descalços. Quando ela viu Sandro, entendeu tudo sem palavras. Querido, não é o que você está pensando, Fernanda tentou se explicar, mas Sandro não estava com vontade de conversar. Agora ele sabia o motivo por trás das longas ausências de Fernanda e das multas por excesso de velocidade. Sua esposa estava sempre com tanta pressa para encontrar seu amante que simplesmente ignorava completamente as regras de trânsito. Se não fosse pela vigilância da polícia rodoviária, ela teria conseguido trair o marido por muito tempo. Sandro apenas sorriu e balançou a cabeça. Ele desejou um bom dia para sua esposa, voltou para seu carro e ligou o motor. Sandro não estava prestes a criar uma cena. Ao chegar em casa, ele ligou para o advogado e disse que queria se divorciar. Fernanda tentou se reconciliar com Sandro e tê-lo de volta, mas não deu certo. Desfrutando dos braços de um amante rico, a mulher esqueceu que a família era a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa. Foi apenas quando ela partiu sem nada que Fernanda percebeu o enorme erro que cometeu. Mas seu arrependimento não significava absolutamente nada para Sandro, já que ele pretendia começar uma nova vida com uma mulher que estivesse pronta para amar verdadeiramente seu marido e construir uma família real com ele. Às vezes, o silêncio de uma traição fala mais alto do que 1000 palavras de arrependimento. A verdade, mesmo que dolorosa, revela-se implacável diante da mentira, mostrando que a fidelidade e a honestidade são os alicerces fundamentais de qualquer relação verdadeira e duradoura. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.